PVC, com seu cenário super carioca. Boa noite. É um estádio, é um cenário Copa do Brasil, que é estádio brasileiro. Se eu botar a linha na fogueira dessa conversa de quando o ano de 2021 vai começar para o futebol, o Palmeiras finalista tem 9 jogos em janeiro, sendo que o 9º jogo é 31 de janeiro contra o Botafogo. Só que se ele estiver na final da Copa do Brasil, da Libertadores, a Libertadores é dia 30. E se ele eventualmente ganhar a final da Libertadores, ele joga a semifinal do Mundial dia 8 e a final do Mundial dia 11. E a final da Copa do Brasil é dia 10. Como é que faz com isso? Nossa! Não faz. Não faz. Não tem como. Deu até nó agora aqui no cérebro, não tem como. Imagina que calendário mais maluco. Mas vamos esperar o ano virar também, né, PVC? Porque o ano de 2020 aconteceu tanta coisa, então um dia de cada vez a gente vai também respirando e vai assimilando tudo que está acontecendo. Vamos falar desse jogo que acabou em 0-0, mas o Grêmio venceu o primeiro por 1-0. E muita gente estava questionando aqui, PVC, os torcedores e nossos telespectadores interagindo com a gente, que se viu aquele Grêmio copeiro ou não? Hoje, você acha que foi aquele Grêmio copeiro? O Grêmio foi para São Paulo para jogar na bola, mas para fazer um jogo de Copa na malícia também. E fez. E aí cabe ao árbitro coibir, mandar o tempo seguir. Aqui não tem nenhuma crítica ao Grêmio. O Grêmio não podia repetir o desempenho da semifinal da Libertadores do ano passado e das quartas de final desse ano. Já a gente vai ver esse lance em detalhes, mas quem salva essa bola depois da bola na trave é o Brenner, centroavante do São Paulo, que está aqui em cima da linha para tirar. Foi a melhor chance do jogo, foi do Grêmio, uma bola na trave. Agora, o Grêmio foi um time que jogou no começo, pressionou, tirou muito espaço, esperando o São Paulo atrás do meio campo em vários outros momentos, a parte dando dar o bote em alguns, como a gente está vendo na saída de bola, bicicleta do Diego Souza. Esse lance foi aos 18 minutos, e tirou espaço do São Paulo, obrigou o São Paulo a fazer 38 cruzamentos no jogo. E o Grêmio também fez um jogo de Copa, de malícia, de ganhar tempo, de enroscar nas cobranças de falta. Foi um time que ganhou taticamente e ganhou também num estilo antigo de Copas que o Grêmio tem tanto costume de fazer. Jogar. Opa, desculpa, PVC. A gente separou depois duas análises táticas, que inclusive uma você já acabou adiantando, que é aquele primeiro lance que a gente viu. A gente está vendo os melhores momentos. Na sequência, aí você vai fazer essa análise junto também com o Rafa. Colocar aqui o Rafa também na conversa. Passando os números aqui, a estatística do jogo, né? 12 finalizações do São Paulo contra 7 do Grêmio, mas diretamente a gol, 4 do São Paulo e nenhuma do Grêmio. Esse jogo ficou em 0-0, mas é isso que o PVC falou. Teve essa malícia, né? O São Paulo não construiu nenhuma chance real de gol dentro dos 90 minutos. E isso passa por essa construção, a malícia que o PVC cita, essa capacidade de furar a bola que a equipe do Grêmio tem já há algum tempo. O PVC vai lembrar do que foi o confronto, por exemplo, contra o Palmeiras na Libertadores, quando perdeu a ida por 1-0, um gol de falta do Scarpa, virou o jogo em 5 minutos em São Paulo e não teve jogo depois do 2-1 Grêmio, que dava vaga pelos gols fora. Então é um trabalho já talhado há algum tempo, por mais que a gente fale em 2020, num Grêmio que em vários momentos abre mão da posse, que joga em transição, que joga no erro do adversário. Contra o São Paulo é ainda mais simples, né, identificar isso, porque o modelo do São Paulo é muito já solidificado, né, já é um modelo que todo mundo reconhece. Então a gente não veria um confronto por posse, né, por bola, nesse jogo entre São Paulo e Grêmio. Mas é um Grêmio camaleão, e isso só vem da continuidade, né? Isso só vem da sequência do trabalho. Por mais que a gente tenha um elenco sendo remontado, por mais que a gente tenha um trabalho diferente dentro de 2020, essa consistência, né, em confrontos desse tamanho vem de um período de, enfim, né, que sobra, a gente falava aqui no princípio do programa, sobra em tempo, né, em duração, quando a gente fala sobre os outros trabalhos, sobre as outras equipes dentro do futebol brasileiro. E aí é um baita mérito da sua diretoria, do próprio Renato. Acho que uma coisa não vive sem a outra, né?
são os resultados que vão dando essa sequência, mas também é essa sequência que vai entregando resultados. Talvez o título da Copa do Brasil ainda em 2016 tenha sido tão emblemático, tão importante nesse sentido, porque ali sim o resultado talvez falasse mais alto, mas de lá para cá, cada vez mais, uma coisa alimenta a outra, né? E esse Grêmio hoje é capaz de chegar a uma final de Copa do Brasil, mesmo sem jogar tão bem no confronto dentro de 180 minutos, porque tem uma consciência gigante do que é a sua capacidade, do que são as suas forças, do que precisa esconder de fraquezas dentro do confronto e a capacidade que tem de aproveitar oportunidades, né? Acho até que jogou, se a gente comparar 90 minutos iniciais, 90 minutos seguintes, o São Paulo teve mais chances e não matou, né? Não seria nem matar, mas enfim, construiu alguma vantagem no princípio do segundo tempo no jogo de ida. Hoje não, hoje o Grêmio administrou, sentou em cima da vantagem no sentido bom, né? Furou a bola, não deixou o São Paulo jogar, não deixou o São Paulo construir. O Diniz tentou uma série de modificações no segundo tempo, fez o PVC quebrar a cabeça para explicar para o pessoal em casa qual era a organização desse São Paulo para a reta final do jogo, mas foi insuficiente contra um Grêmio que é muito senhor da sua própria capacidade, né? Independentemente dos desfalques, de uma reconstrução, de um ano não tão bom assim, e essa é a realidade para todo mundo, mas o Grêmio compete e principalmente é capaz de tirar do adversário o seu conforto, a sua naturalidade no jogo. E foi isso que aconteceu com o São Paulo hoje. São Paulo não se sentiu confortável, natural, para desempenhar o seu jogo em momento algum. PVC? O Rafa falou. Sim, vamos lá. Desculpa, eu ia só te passar mais uma informação para a gente colocar aqui na discussão, que é interessante, é uma curiosidade. Com certeza você, que sabe tudo de números, já sabe, mas quem está em casa também é legal compartilhar com eles. Grêmio é o único time da Série A que não tomou nenhum gol do São Paulo. Aí na hashtag Troca de Passes, o Fernandinho do Cavaco colocou o seguinte: dinizismo é para pontos corridos. Copa do Brasil é renatismo. Você concorda com isso? A questão do Fernando Diniz, assim, o Fernando Diniz vai ser um técnico muito bom, ele é um técnico já bom. Agora, ele tem 3 anos de Série A, ele foi técnico de Série A em 2018, 19 e 20. E ele faz um grande time no São Paulo, ele pode ser campeão brasileiro nesse ano. Não foi pecado, não foi o Fernando Diniz que perdeu. Quem foi eliminado hoje foi o São Paulo. Aliás, é a 10ª eliminação do São Paulo no Morumbi, desde que ganhou seu último título em 2012 na Copa Sul-Americana. Então, São Paulo foi eliminado no Morumbi pela Penapolense, pelo Bragantino na Copa do Brasil, pelo Corinthians em Campeonato Paulista, pelo Atlético Paranaense em Copa do Brasil, pelo Defensa e Justiça, pelo Lanús na Copa Sul-Americana. Então, não foi o Fernando Diniz que foi derrotado hoje. São Paulo foi eliminado. Isso é um ponto central. O São Paulo não conseguiu fazer gol no Grêmio. O São Paulo do Diniz não fez gol no Grêmio nos 3 jogos. No ano passado, 3-0 para o Grêmio. Nesse ano, 0-0, 1-0 e 0-0 de novo. Agora, antes disso, o São Paulo do Cuca também não fez gol no Grêmio. Foi 0-0 no ano passado também no Morumbi. E mais do que isso, o São Paulo não ganha do Grêmio desde 2015. São 11 jogos agora com 5 vitórias do Grêmio e 6 empates. Então, mais uma vez, não é para personalizar no Fernando Diniz. O São Paulo está vivendo a maior seca de troféus da sua história depois da obra completa do Morumbi. Esse é o fato. São Paulo tem que lidar com essa situação e sair disso. E pode ser no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Então tem que saber sair desta derrota, desta eliminação, para não contaminar a campanha do Campeonato Brasileiro. Além do Grêmio, o Grêmio é o único time da Série A que não tomou gol do São Paulo. O único outro time que não tomou gol do São Paulo neste ano foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que foi um jogo só e o São Paulo jogou com reservas no estádio Santa Cruz antes da pandemia. Perdeu por 1-0. São os 2 únicos times deste ano que não sofreram gol do São Paulo. Aqui na hashtag muita gente está nos cobrando, produção. Renato Portaluppi. Cadê o Renato? Cadê a coletiva de imprensa do Renato? Nós estamos aqui monitorando. Assim que a gente conseguir e ele falar e estiver disponível, a gente vai mostrar. Gente, parece até assim, ó, passo de mágica. Eu falei, aí a produção já soprou aqui no meu ouvido. Temos e está pronto. Então vamos mostrar um trecho e depois a gente continua a conversa. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que o mais importante de tudo foi a atuação, da maneira que a equipe se comportou. Ontem, pela parte da manhã, eu fiz 3 treinamentos especiais na parte tática,
para que a gente pudesse colocar em prática hoje durante o jogo. Nós anulamos totalmente a equipe do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do São Paulo começou a alçar as bolas na área, que nós já sabíamos que poderia acontecer isso. Tivemos 2 grandes oportunidades no início do jogo para abrirmos o placar. Então a marcação encaixou direitinho, foi da maneira que nós treinamos, da maneira que eu queria que a equipe jogasse. Mais uma vez a nossa estratégia deu certo e estamos felizes, né, por termos colocado mais uma vez o Grêmio numa final de Copa do Brasil. Nós usamos o regulamento debaixo do braço na hora certa. Tanto é que as melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Grêmio. Nós tivemos 2 grandes oportunidades, uma com o Vitor, outra com o Diego. E o jogo foi bom. O que nós tínhamos que fazer era anular as jogadas fortes do São Paulo, principalmente com o Daniel Alves. Então nós procuramos fazer isso, não damos espaço. Por isso falei que a nossa estratégia deu certo. No segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo em diante, nós sabíamos que o São Paulo, se ele não achasse o gol, ele ia começar a alçar as bolas na área. Nós já havíamos treinado isso ontem pela Paraná também, com os 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros bons de cabeça. Soubemos sofrer, sim, mas é estratégia. Aí sim, você pode usar o regulamento como o Grêmio usou nos minutos finais. Mas até lá o Grêmio procurou jogar, procurou buscar o gol. Como falei, nós tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas está de bom tamanho, nós enfrentamos uma grande equipe, não é por nada que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o mais importante foi a entrega, principalmente na parte tática da equipe. Então, basicamente, o São Paulo pressionou, mas criou quase nada. Então, nessas horas é importante você usar a sua estratégia, saber sofrer um pouquinho, mas não que o São Paulo tenha conseguido algumas grandes chances de fazer o gol. Eu acho que o grupo suportou bem essa pressão, principalmente no final com as bolas alçadas dentro da área. Mas o mais importante de tudo para a gente era a classificação e nós soubemos jogar com o regulamento, mas somente no final do jogo. Então as palavras de Renato Portaluppi, falando justamente sobre essa questão de ter segurado o resultado, de ter jogado com o regulamento debaixo do braço. Tá ouvindo bem, PVC? Tô ouvindo bem, tô tranquilo. Eu vi que você botou ali a mão. Eu fui ver se meu fone estava no lugar certo. Porque esses dias o Grafa entrou com a gente no mudo. Só mastigando aqui, eu disse, Grafa, cadê teu áudio? Ele tinha esquecido ali de apertar o botãozinho para colocar o áudio. Mas falando do São Paulo, teve uma mensagem que chegou aqui do Wagner Oliveira e que eu acho interessante para a gente falar também. E, na opinião dele, o Brenner não foi bem hoje e ele falou que se o Luciano e o Reinaldo estivessem no jogo, poderia ter sido diferente. Aí ele colocou paciência, feliz 2021 para todos, para você também, Wagner. Realmente, mais do que o Luciano, você falou isso na transmissão e eu concordo com você, PVC, o Reinaldo parece que fez mais falta do que o próprio Luciano, que teve ali o Tietê, que tem característica diferente, atuando nessa partida. Porque 42% dos gols do São Paulo saem pelo lado esquerdo. É a maior produção ofensiva do São Paulo. Muitas vezes se critica o Reinaldo pelo lado defensivo, mas ele é importante demais para desafogar o ataque. Outra coisa, o São Paulo não teve os 2 homens de passe para gol. O Reinaldo é o líder de assistência do São Paulo no ano com 11 passes para gol e o Luciano é o vice-líder com 7. Quer dizer, claro que faz diferença. E ainda assim, você vai pegar o Daniel Alves, teve uma atuação no nível das que tem tido. São Paulo hoje trocou 600 passes. Esse é um índice de Bayern de Munique, de Liverpool, de Manchester City num dia médio, 600 passes. E o Daniel tem mantido a média de representar ele individualmente 15% dessa produção. Ele fez hoje 93 passes, errou 10. Então a bola passa muito por ele, roda muito pelo Daniel. O jogo do São Paulo foi o jogo que ele tenta fazer, só que o bloqueio da faixa central era evidente. Então o São Paulo rodava a bola, não achava espaço, escapava para o lado e abusava do cruzamento. Aconteceu muitas vezes isso. Você é supersticiosa, Karine? Eu sou um pouco. Não, então vamos lá. Eu vou responder a pergunta que uma muleta ou mureta. Vocês não quiseram responder no primeiro bloco. Para mim, o favorito de antemão, vai acontecer muita coisa até dia 3 de fevereiro, evidentemente, mas é o Grêmio por esse acúmulo de partidas e de competições do Palmeiras. O Palmeiras está esgotado, o Abel pode tirar a força do brasileiro, mas vai correr risco, porque ele não tem vaga na Libertadores.
Acho que o fato de jogar todos esses jogos que eu citei agora há pouco ajuda um pouco o Grêmio. Mas o Grêmio tem um problema sério se você for supersticioso em casa. É o Vanderlei. Vanderlei era o goleiro do Coritiba em 2012 e o Palmeiras ganhou a final do Coritiba. O Vanderlei era goleiro do Santos em 2015 e o Palmeiras ganhou a final do Santos. O Vanderlei é goleiro do Grêmio em 2020. Foi o goleiro dos últimos dois dos 3 títulos conquistados pelo Palmeiras na Copa do Brasil. O goleiro adversário do Palmeiras era o Vanderlei. Nesse momento, o torcedor do Grêmio tá ali, ó. Show, Uruca! Por favor. Joga pra lá essa Uruca, né, Rafa?